Conseguir certas coisas na vida requer uma quantidade quase absurda de sorte. Um bom exemplo disso é ganhar na loteria. É tão ridiculamente improvável que você tenha mais chances de morrer comprando um bilhete do que de ganhar o prêmio máximo. Na verdade, as chances de glória são de 1 em 300 milhões. E, no entanto, esses números são quase desanimadores comparados às chances de um dos seus ossos se tornar um fóssil. Pesquisas recentes estimam que apenas 1 em 1 bilhão de ossos consegue fossilizar. Para colocar isso em perspectiva, esse processo é tão raro que menos de 0,1% de todas as espécies que já existiram deixam algum vestígio fóssil. E isso nem leva em conta as pequenas chances de tal fóssil ser descoberto. Portanto, não é surpresa que os fósseis sejam escassos, fazendo com que tentar reconstruir o passado seja como montar um quebra-cabeça com 99% das peças faltando. Mas de vez em quando a natureza nos dá uma oportunidade de ouro e encontramos um espécime tão incrível que não só nos ajuda a entender melhor os animais extintos, mas também nos mostra de forma brutal e sem filtros o quão cruel era o seu mundo. Ao longo dos anos, alguns fósseis absolutamente extraordinários foram encontrados. Predadores com suas presas ainda presas em suas mandíbulas, criaturas travadas em combate mortal ou cenas de agonia tão violentas que parecem saídas de um filme de ação pré-histórico. E um dos exemplos mais marcantes que conhecemos vem de um animal que andou na Terra há relativamente pouco tempo: o mamute colombiano. Esses gigantes foram verdadeiros titãs da era glacial. Com seu tamanho imponente e presas enormes, eles não apenas dominavam a paisagem, mas também tinham que enfrentar alguns dos predadores mais lendários que já existiram. Mas aqui vem a reviravolta mais irônica. O fóssil de mamute mais impressionante não mostra um desses colossos lutando contra um carnívoro feroz, mas sim outro mamute adulto. Essa luta brutal ocorreu no que hoje é Nebraska, e acredita-se que tenha ocorrido há aproximadamente 12 mil anos. E aqui está o que é realmente surpreendente. É inteiramente possível que um humano tenha testemunhado essa batalha, pelo menos em teoria. E que visão deve ter sido. Porque mesmo para os padrões pré-históricos, essa luta era absoluta. O mais fascinante sobre essa luta é que os paleontólogos acreditam que foi uma batalha sangrenta e letal, devido a algo que, ironicamente, parecia torná-la menos perigosa: presas quebradas. Ambos os mamutes já haviam perdido uma das presas, o que, em teoria, poderia ter reduzido os danos. Mas, na prática, era uma sentença de morte. Por quê? Porque sem essas presas cheias, eles poderiam chegar muito mais perto do que normalmente conseguiriam. E quando eles colidiram, algo absolutamente brutal aconteceu. Um dos combatentes acabou com uma presa na órbita ocular. Para um ser humano, perder um olho seria o fim de uma luta. E para um mamute, provavelmente era também. Mas havia um problema gigantesco impedindo que a batalha terminasse ali mesmo: aquelas malditas presas quebradas. Em circunstâncias normais, os dois rivais teriam conseguido se separar e ir embora, com exceção de um ferimento horrível no rosto, é claro. Mas desta vez, o formato irregular de suas presas fez com que elas literalmente ficassem emaranhadas. Imagine isso: 2 animais pesando mais de 10 toneladas, presos um contra o outro sem chance de escapar. O resultado? Um desastre total. A única opção que tinham era continuar empurrando e puxando numa tentativa desesperada de se libertar. E então, o inevitável aconteceu. Um dos mamutes, completamente exausto pela luta e pelo esforço, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. E numa reviravolta trágica, ele arrastou o outro junto com ele. Foi nesse ponto que a situação passou de perigosa a condenada. Quando seus corpos atingiram o chão, eles ficaram em uma posição que tornou praticamente impossível se levantar. E quando pesa mais de 10 toneladas, ficar preso no chão é uma sentença de morte. Então eles nasceram, incapazes de se mover, morrendo lentamente de fome ou desidratação antes de serem enterrados pelo tempo
e transformados em fósseis. Mas aqui vem a reviravolta final. Quando os investigadores escavaram esses restos mortais, descobriram que havia mais uma vítima nessa tragédia: um coiote. E não qualquer coiote, mas provavelmente o coiote mais azarado da pré-história. Enterrado sob a perna de um dos mamutes, com a cabeça completamente pulverizada, este pobre animal foi aparentemente esmagado no caos. A grande questão é: o que diabos um coiote estava fazendo no meio dessa catástrofe? Ninguém sabe ao certo, mas alguns especialistas acreditam que ele pode ter tentado se alimentar de um dos mamutes moribundos e simplesmente acabou no pior lugar na pior hora. Se essa teoria for verdadeira, então esse coiote não era apenas um oportunista, mas também o mais azarado de todos os tempos. Mas, graças ao primeiro golpe baixo registrado na história fóssil e perpetrado por um agressor muito mais velho, sabemos que esse coiote ainda está longe de ser um dos principais concorrentes ao título de morte mais azarada de todos os tempos. Essa desonra pertence a um candidato bastante inesperado: um alossauro. Ou, para ser mais preciso, um Allosaurus em particular, que sofreu um destino tão doloroso que ainda hoje, 147 milhões de anos depois, sua história nos faz estremecer. Em vez de encontrar dois animais em combate mortal, o que os pesquisadores descobriram em 1999 foi um único Allosaurus com um ferimento absolutamente brutal. Sua pelvis tinha um buraco enorme, como se algo tivesse passado por ela de um lado para o outro. E embora isso por si só já seja ruim o suficiente, o verdadeiro pesadelo é a localização da lesão. Bem na área onde ficaria a virilha. Sim, você leu certo. Este pobre alossauro recebeu o que pode ser o golpe mais infeliz de toda a pré-história. Mas a história não termina aí. Contra todas as probabilidades, este dinossauro não morreu instantaneamente. De alguma forma, ele sobreviveu ao ataque inicial. Embora sobreviveu seja uma palavra generosa, considerando o que ele teve que suportar depois. A ferida não cicatrizou bem. Na verdade, tudo deu errado da pior maneira possível. Ele desenvolveu um abscesso do tamanho de um punho, o que levou a uma infecção que acabou por condená-lo. Durante semanas, esse predador teve que andar por aí com uma dor inimaginável, arrastando consigo um único ferimento perfurante em avançado estado de decomposição. Pense no que isso significa. Um animal que dependia de velocidade e força para caçar, agora reduzido a uma sombra do que era, sofrendo a cada passo até que finalmente seu corpo não aguentou mais. Então a grande questão é: o que poderia ter causado tal ferimento? A resposta não é difícil de adivinhar se considerarmos os titãs que compartilhavam seu habitat. No mesmo ecossistema, havia um dinossauro com a arma perfeita para esse tipo de ataque: o estegossauro. E quando digo arma, quero dizer literalmente. Como este tanque pré-histórico estava equipado com um tagomizador, o conjunto letal de espinhos que adornavam a ponta de sua cauda, feito de osso sólido e projetado para cortar a carne como uma faca quente em A. E se você acha que esta é a única história da era mesozoica que resume perfeitamente a frase "chame uma ambulância, mas não para mim", prepare-se, porque alguns milhões de anos depois, algo semelhante aconteceu no que hoje é porcelana. E desta vez, o confronto foi ainda mais inesperado. Por um lado, tínhamos um dinossauro, uma criatura feroz, projetada para dominar o ecossistema do início do Cretáceo. E do outro, um mamífero. Sim, um simples mamífero. Uma criatura minúscula comparada aos enormes répteis que reinavam naquela época. À primeira vista, parece que essa história termina da mesma forma que sempre acontece na era dos dinossauros, com um mamífero servindo de jantar. Mas desta vez algo mudou. O azarão em questão era Repenomamus, um gobiconodonte que, embora não fosse impressionante em tamanho, tinha um espírito de luta digno de respeito.
Superficialmente, eles pareciam um cruzamento entre um gambá e um texugo. E embora isso possa não parecer grande coisa, esses mamíferos eram, na verdade, alguns dos maiores de sua época. Agora, comparados aos predadores do Mesozoico, eles ainda eram insignificantes, o que torna o que aconteceu a seguir ainda mais surpreendente. Os fósseis contam a história de um confronto que poucos imaginariam ser possível. Um Repenomamus e um dinossauro em um combate corpo a corpo. E o mais incrível é que Repenomamus não só lutou, como teve uma chance real de vencer. E eles não eram apenas grandes para sua época, mas também estavam entre os carnívoros mais temíveis de seu ecossistema. Se você abrisse a boca de um Repenomamus, seria recebido por um arsenal de dentes longos e afiados, projetados para perfurar e rasgar a carne com eficiência brutal. Tudo em sua mandíbula gritava predador, e sua dieta confirmava carne, muita carne. E aparentemente isso incluía carne de dinossauro também. Ao contrário do que poderíamos imaginar em um mundo dominado por répteis gigantes, os paleontólogos acreditam que esse pequeno mamífero não era a presa nesta história, mas o caçador. Seu oponente nessa batalha antiga era um psitacossauro, um pequeno dinossauro ceratopsiano bípede com uma cabeça robusta e óssea. Embora hoje possamos pensar nos ceratopsianos como criaturas pacíficas e herbívoras, este psitacossauro se viu no lugar errado, na hora errada e com o inimigo errado. Quando os pesquisadores desenterraram seus restos mortais, a cena foi chocante. O Repenomamus tinha suas garras firmemente cravadas no corpo do dinossauro. Uma das patas dianteiras estava presa à cabeça, enquanto a outra estava tão profundamente afundada no tronco que conseguiu separar duas costelas do resto do esqueleto. Este certamente não foi um ato defensivo. O mamífero estava no meio de uma caçada, tentando matar o psitacossauro para sua próxima refeição. E se a força de seu aperto serve de indicação, ele estava perto de conseguir. Mas a história tomou um rumo inesperado e desastroso. No que deve ser uma das piores coincidências na história da predação, enquanto esses dois lutavam pela sobrevivência, o mundo ao redor deles estava literalmente desmoronando. Uma enorme erupção vulcânica atingiu a área, levantando uma onda de cinzas e detritos que soterrou ambos os combatentes em um instante. Não havia tempo para escapar, não havia tempo para vencer, não havia tempo para perder. Eles estavam simplesmente presos no tempo, congelados em sua batalha final. O mais incrível dessa história é a audácia de Repenomamus. Este mamífero era, em média, 3 vezes menor que o dinossauro que atacou. O que levou uma criatura tão pequena a enfrentar um oponente tão formidável. Você pode pensar que foi um ato de desespero, um ataque mal calculado, uma decisão imprudente. Mas os fósseis contam outra história. Outros espécimes de Repenomamus foram encontrados com restos de psitacosaurus em seus estômagos, o que sugere uma possibilidade ainda mais surpreendente. Talvez este não tenha sido um ataque isolado, mas um comportamento especializado. Talvez esses pequenos mamíferos não fossem simples oportunistas, mas caçadores natos de dinossauros. Ser um dinossauro em um mundo onde os mamíferos ousavam caçar você deve ter sido difícil. Mas mesmo isso não se compara ao pesadelo de ser uma vaca marinha pré-histórica. Hoje, os sirênios, o grupo de mamíferos marinhos que inclui peixes-boi e dugongos, ainda existem. Mas no passado, eles eram muito mais diversos e abundantes, e durante o Mioceno, aproximadamente 20 milhões de anos atrás, podiam ser encontrados nos oceanos do mundo todo. Entre eles estava o Hydrodamales, um colosso aquático que media até 4 metros de comprimento, ou 12 pés. Esta criatura é uma das maiores sereias conhecidas, mas seu enorme tamanho não garante sua segurança. Porque, como muitos de seus parentes, o Hydrodamales tinha um problema. Não tinha defesas reais. Não tinha garras afiadas. Não tinha dentes especializados para morder. Ele não tinha armadura corporal.
E em um mundo onde as regras da natureza são simples e implacáveis, isso só poderia significar uma coisa: estava no menu de alguém. Um espécime em particular, encontrado onde hoje é a Venezuela, nos dá uma ideia de quão terríveis podem ser as consequências de ser uma criatura grande e desprotegida em um ecossistema cheio de predadores. Seu final foi brutal e tristemente previsível. O indivíduo foi encontrado com ferimentos graves por todo o corpo, ferimentos tão profundos e extensos que eram incomuns até mesmo para os padrões pré-históricos. Não era simplesmente o vestígio de um ataque. Era a evidência de uma luta desesperada, de um organismo preso em um turbilhão de predadores, cada um reivindicando sua parte. Os paleontólogos, intrigados pela violência da descoberta, iniciaram uma investigação detalhada e logo descobriram algo surpreendente. Os ferimentos não correspondiam a um único agressor, mas a dois predadores diferentes. Um deles parecia ter deixado marcas características de um grande crocodilo, enquanto o outro havia usado uma tática de caça mais errática espalhada pelo corpo, indicando a presença de um tubarão. E não qualquer tubarão, mas um que ainda nada em nossos oceanos: o temível tubarão-tigre. Cada um desses assassinos do mar tinha uma abordagem diferente. O crocodilo direcionou seu ataque para a parte frontal do corpo, concentrando-se na cabeça. Suas mandíbulas poderosas pressionaram com pressão letal o focinho do Hydrodamalis, perfurando o osso e exercendo uma força forte o suficiente para cortar seu fluxo de ar. Esta foi uma tentativa de afogamento, e se o crocodilo estava tentando afogá-lo, isso só significava uma coisa: a vaca marinha ainda estava viva quando a emboscada começou. Enquanto isso, o tubarão-tigre adotou uma tática mais oportunista. Em vez de focar em uma única área, ele dava mordidas esporádicas ao longo do corpo, rasgando a pele e os músculos da vítima em vários lugares. Mas a parte mais assustadora do ataque foi uma mordida particularmente feroz na base do pescoço. O impacto foi tão violento que fragmentos dos dentes do tubarão ficaram incrustados no osso, presos ali como uma assinatura fóssil sinistra, prova irrefutável de seu envolvimento no evento. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que o Hydrodamalis já estava morto quando foi atacado, o que sugeriria um evento de busca por comida. Mas um exame mais atento das marcas dos dentes contou uma história diferente, muito mais horripilante e caótica. O crocodilo não estava simplesmente mordiscando uma carcaça flutuante. Eu estava caçando. Suas mandíbulas não apenas perfuraram o focinho da sereia, mas também mostraram marcas de arrasto e rasgo na parte inferior do crânio, indicativas de uma tentativa de morte. Esse tipo de manobra, típica dos crocodilos modernos, envolve torcer o corpo com extrema força para dilacerar a presa, um método de caça brutal e altamente eficaz. Cálculos baseados em marcas de mordidas revelaram que esse predador não era um crocodilo comum. Com cerca de 6 metros de comprimento, ele rivalizava em tamanho com os maiores crocodilos vivos hoje. No entanto, devido ao formato e à distribuição de seus dentes, os especialistas acreditam que não era um crocodilo no sentido moderno, mas sim um parente extinto dos jacarés ou dos gaviais gigantes. Talvez, depois de uma luta prolongada, quando o peixe-boi já estava fraco demais para resistir, o tubarão-tigre, atraído pela comoção, aproveitou a oportunidade e lançou um ataque. Sua última mordida no pescoço pode ter sido o golpe final, o momento em que a Hydrodamalis sucumbiu ao seu destino. Cenários de caça como esse, onde vários predadores atacam simultaneamente a mesma presa, são extraordinariamente raros de documentar no registro fóssil. No entanto, surpreendentemente, este não é um caso único. Os oceanos pré-históricos testemunharam vários confrontos caóticos como esse. E há outro exemplo envolvendo exatamente os mesmos 3 participantes: um crocodilo, um tubarão e uma criatura que ninguém esperaria que estivesse no centro da ação. Um pequeno peixe mesozoico chamado Lepidotes. Este peixe listrado provavelmente passou os dias sem grandes preocupações nas águas calmas do Jurássico tardio, nadando entre recifes e bancos de areia no que, milhões de anos depois, se tornaria a Alemanha.
Seus dias consistiam em evitar predadores maiores, alimentar-se de pequenos crustáceos e permanecer nas sombras da vegetação subaquática para não atrair muita atenção. Mas, como acontece com tanta frequência na história da vida na Terra, a rotina foi interrompida abrupta e letalmente. Sem querer, Leptolépides nadou muito perto da superfície na hora errada. De cima, um Rhamphorhynchus o avistou. Este pterossauro, com uma envergadura de cerca de 2 metros, não era um gigante entre os répteis voadores, mas em seu mundo era um caçador eficiente. Seus dentes finos, alongados e semelhantes a agulhas foram perfeitamente projetados para agarrar e segurar presas escorregadias. E nesta ocasião, eles fizeram seu trabalho com precisão cirúrgica. Com um rápido bater de asas e um mergulho rápido, o Rhamphorhynchus rompeu a superfície da água e pegou o peixe entre suas mandíbulas. Se tudo tivesse ocorrido conforme o planejado, o pterossauro teria voado imediatamente, balançando a cabeça levemente para reorganizar sua presa antes de engoli-la inteira. Mas a natureza raramente segue um roteiro tão simples. Enquanto o pterossauro subia com seu prêmio, outro predador entrou em cena. Das profundezas, um Aspidorhynchus, um peixe com cerca de 85 centímetros de comprimento, estava à superfície em busca de sua própria refeição. Esse peixe de corpo longo e mandíbula afiada era um predador formidável em seu ecossistema. Uma criatura que caçava em alta velocidade, lançando-se como um projétil em direção a qualquer coisa pequena o suficiente para ser engolida. O Aspidorhynchus, vendo o movimento repentino acima dele, agiu por instinto. Talvez ele tenha percebido a sombra do pterossauro como a de outro peixe maior, um potencial competidor que ele precisava espantar. Ou talvez a visão dos pequenos leptolépides presos nas mandíbulas do réptil o tenha levado a tentar roubar a presa em um ato de oportunismo. Seja como for, o peixe maior calculou seu ataque com precisão fatal, mas não a seu favor. O predador subaquático acelerou com toda a sua força, impulsionado pela força de seu corpo aerodinâmico e cauda poderosa. Seu alvo, o pterossauro. Seu erro, velocidade. O ataque foi tão rápido e direto que a mandíbula do Aspidorhynchus perfurou a asa do pterossauro com força brutal. Seu rosto, afiado como o bico de uma lança, afundou profundamente na membrana fibrosa da asa, perfurando-a de um lado a outro. O que deveria ter sido uma tentativa de roubar uma refeição se transformou em uma colisão catastrófica. Um desastre biológico que deixou ambos os predadores presos em uma espiral de sofrimento. O impacto não apenas quebrou parte da asa do Rhamphorhynchus, mas também deixou o peixe completamente imobilizado. Seus dentes, que estavam incrustados nos tecidos fibrosos da asa, entrelaçaram-se com os filamentos internos, formando um nó mortal de carne, osso e escamas. O pterossauro, em pânico e com dor, tentou se libertar. Ele batia as asas em desespero, mas cada movimento só piorava sua situação. A membrana rasgada começou a se deslocar da articulação, torcendo-se de forma anormal, enquanto o peixe lutava para se libertar. E como se não bastasse, o pequeno leptolépides ainda estava preso em sua garganta, dificultando sua respiração. A luta frenética durou alguns minutos, mas o resultado foi inevitável. Pouco a pouco, os dois começaram a afundar. Podemos supor que o pterossauro morreu primeiro, incapaz de se libertar e permanecer flutuando com uma asa incapacitada. A água entrou em seus pulmões e, em seu último suspiro, ele ficou imóvel. Mas a história não terminou aí. O Aspidorhynchus, embora mais adaptado ao ambiente aquático, também estava condenado. Com o focinho e a mandíbula completamente embutidos no corpo do pterossauro, não havia como se soltar. Incapaz de se alimentar e de se movimentar normalmente, ele estava destinado a morrer lentamente. Por fim, ele parou de lutar e seu corpo ficou preso ao lado do réptil voador. Milhões de anos depois, esse trio incomum foi capturado no registro fóssil em um estado de preservação tão vívido que parece congelado no tempo. Um momento de caos pré-histórico. Uma prova de como, na natureza,
Até os predadores mais eficientes podem se ver do lado errado do destino. E, no entanto, por mais macabra que essa cena possa parecer, ela não chega nem perto de ser a batalha mais sangrenta da pré-história. Quando se trata de batalhas pré-históricas que fazem até os documentários mais selvagens parecerem contos de fadas, há um fóssil que leva o prêmio: os lendários dinossauros lutadores. Com mais de 50 anos de história desde sua descoberta, esta descoberta vem da árida formação de Adokta, na Mongólia, e captura um momento de combate que parece tirado de um filme de ação. Só que esta batalha não tinha roteiro. E claro, tinha. Não tem um vencedor claro. Os protagonistas desse duelo épico foram um Protoceratops, um herbívoro robusto e de corpo curto, e um Velociraptor, um predador ágil armado com uma garra em forma de foice. Embora possamos supor que o ataque começou com o Velociraptor procurando sua próxima refeição, o que o fóssil nos deixou sugere que ele subestimou seriamente seu oponente. Na cena imortalizada na rocha, o Velociraptor aparece com a mão esquerda arranhando ferozmente o crânio do Protoceratops, enquanto suas pernas poderosas estão posicionadas exatamente onde poderiam causar mais danos: o pescoço e o abdômen do herbívoro. Um movimento letal, sem dúvida. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais intensas. O Protocerátopo, longe de ser uma vítima passiva, reagiu com brutalidade. Seu bico ósseo e resistente fechou-se sobre o braço direito do Velociraptor, imobilizando-o completamente. E o pior para o predador não foi só isso. Seu corpo parecia estar preso sob o peso do ceratopsiano, sugerindo que no meio da luta ele foi derrubado e esmagado contra o chão. Com um braço incapacitado e a pressão do Protoceratops em cima, o Velociraptor teve que contar com sua melhor arma: aquelas temíveis garras curvas em suas patas traseiras. Os pesquisadores acreditam que, em uma última tentativa desesperada de sair vivo, o predador chutou com toda a força, rasgando profundamente o pescoço e o abdômen do oponente. Os danos foram catastróficos, e se tivesse ocorrido uma luta na savana de hoje, esse teria sido o golpe final. Mas a natureza tinha outros planos. O que aconteceu depois continua sendo um mistério. Uma teoria amplamente aceita é que os dois dinossauros estavam lutando após uma tempestade, e uma duna de areia instável, enfraquecida pela chuva, desabou sobre eles no meio do combate, enterrando-os instantaneamente e preservando seu confronto feroz por milhões de anos. No entanto, os pesquisadores notaram algo perturbador. O Protoceratops tinha outros ferimentos que o Velociraptor não poderia ter causado. Sua cintura peitoral foi fraturada e um de seus membros dianteiros foi violentamente arrancado para o lado esquerdo. Outra coisa aconteceu antes ou depois da luta. Uma possível explicação é que esses dois guerreiros conseguiram matar um ao outro antes de serem enterrados na areia. O Protoceratops, mortalmente ferido, pode ter sangrado até a morte devido aos chutes implacáveis do Velociraptor, enquanto este último ficou preso sob o peso de sua presa, incapaz de se libertar. Mais tarde, algum necrófago pré-histórico pode ter encontrado seus corpos e mordiscado seus restos mortais antes de um segundo sepultamento selá-los na rocha para a eternidade. Seja qual for a verdade, esta cena fóssil continua sendo uma das evidências mais diretas de que os dinossauros não eram meros necrófagos oportunistas, mas caçadores genuínos. Uma descoberta que, na época, revolucionou a maneira como entendemos o comportamento desses animais. E se você pensou que essa foi a batalha mais espetacular do registro fóssil, espere até ouvir o que aconteceu há 67 milhões de anos no que hoje conhecemos como Formação Hell Creek. Em 2006, uma equipe de paleontólogos desenterrou algo que parecia saído de um sonho ou pesadelo. Um Tiranossauro Rex e um Triceratops, travando uma batalha tão feroz que permaneceram unidos mesmo na morte.
O melhor dessa descoberta não foi apenas que ela pareceu capturar o momento de uma luta épica, mas que ambos os dinossauros estavam tão bem preservados que poderiam ser os fósseis mais detalhados já encontrados de suas respectivas espécies. Então prepare-se, porque se você pensou que o duelo entre um protocerátopo e um velociraptor era o combate pré-histórico definitivo, o que vem a seguir supera isso em muito. Se alguma vez houve um fóssil que desafia tudo o que pensávamos saber sobre gigantes pré-históricos, é este. Na formação Hell Creek, uma descoberta absolutamente extraordinária deixou os paleontólogos sem palavras. Um Tiranossauro Rex e um Triceratops, encontrados entrelaçados no que parece ter sido uma batalha feroz. A primeira coisa a mencionar é que este T-Rex é único. É o único espécime completo de sua espécie já encontrado, e o que o torna ainda mais surpreendente é que ele preserva contornos de órgãos internos, seu conteúdo estomacal e até traços de proteínas. É como se a história de sua última refeição e seu último suspiro tivesse sido gravada na rocha. Por outro lado, o Triceratops, embora não em perfeitas condições, ainda estava surpreendentemente bem preservado, assim como os ferimentos que ambos os combatentes sofreram no que deve ter sido uma das lutas mais intensas da era dos dinossauros. E quando digo que foi brutal, é porque realmente foi. À primeira vista, qualquer um poderia supor que o Triceratops fosse a principal vítima. Afinal, os paleontólogos encontraram dentes de T-Rex incrustados em sua espinha, sugerindo que em algum momento o predador o mordeu com tanta força que ele literalmente deixou partes de seus dentes para trás na batalha. Mas aí vem a surpresa. Embora o Triceratops tenha sofrido alguns ferimentos graves, foi o rei lagarto tirano que acabou em pior estado. Seu crânio estava rachado, ele tinha vários dedos quebrados e, o mais chocante de tudo, sua boca estava cheia de dentes quebrados, um sinal claro de que essa luta não seria um ataque fácil para ele. Com todas essas evidências, parece óbvio que o que temos aqui é o vestígio fóssil de uma luta épica entre um caçador e sua presa. No entanto, há um detalhe que deixou os pesquisadores completamente perplexos: o tamanho do T-Rex. Veja bem, este não era um adulto. Na verdade, estudos sugerem que ele nem sequer havia atingido a maturidade. Era essencialmente um adolescente, várias vezes menor que o Triceratops, que era um adulto totalmente crescido, pesando muitas toneladas a mais. Então por que um jovem T-Rex teria atacado um animal muito maior e mais perigoso? É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Alguns pesquisadores acreditam que essa cena não foi realmente um confronto direto e que ambos os animais morreram independentemente antes de serem enterrados juntos, por mera coincidência. Mas a natureza de seus ferimentos diz o contrário. Não é sempre que você encontra um carnívoro e um herbívoro lado a lado com ferimentos que combinam perfeitamente com uma luta até a morte. Isso levou a várias hipóteses que ainda envolvem uma luta, mas talvez não como imaginávamos. Uma ideia sugere que este T-Rex não estava sozinho. Sabemos que alguns predadores vivos, como lobos e leões, caçam em grupos, e há algumas evidências que sugerem que jovens tiranossauros podem ter cooperado em pequenos grupos. Se fosse esse o caso, então este Triceratops poderia ter sido atacado por vários T-Rexes, com nosso jovem espécime pego na briga. Mas a teoria mais aceita, e a mais intrigante, sugere o oposto, que o ataque foi iniciado não pelo T-Rex, mas pelo Triceratops. Pense nisso. Na natureza moderna, animais como elefantes e rinocerontes podem ser altamente agressivos, especialmente se um predador se aproxima muito de seus filhotes. E se esse Triceratops estivesse protegendo sua prole? Talvez nosso jovem T-Rex tenha se aproximado demais de uma família de Triceratops, e o adulto decidiu que não iria correr riscos. Com uma investida devastadora, o Triceratops pode ter atingido o tiranossauro com tanta força que o prendeu em uma batalha na qual ele nunca quis estar.
Independentemente do que realmente aconteceu, este fóssil é uma janela única para um momento da história que nos mostra que a vida na pré-história era tão caótica, violenta e surpreendente quanto é na natureza hoje. Agora, nenhuma das teorias explica realmente como ambos conseguiram morrer ao mesmo tempo. A única suposição lógica é que algum tipo de deslizamento de terra os prendeu ou que eles foram subitamente submersos na água, o que os teria feito se afogar. Isso pode explicar por que o Tiranossauro Rex está na clássica pose de morte vista em certos fósseis de dinossauros, com o pescoço arqueado para trás, em uma posição dramática. Ver dois dos dinossauros mais icônicos da história em ação é absolutamente incrível. E com tamanho espetáculo fóssil, é difícil que outras descobertas possam competir em nível de impacto. Mas há uma que ainda leva o prêmio quando o assunto é preservação. E para encontrá-lo, temos que desviar o olhar dos gigantes pré-históricos e olhar para algo muito menor, mas igualmente feroz. Estou falando de um fóssil contido em uma gota de âmbar, com nada menos que 100 milhões de anos. Dentro desta bola dourada de resina fossilizada, duas formigas operárias travaram o que parece ser uma luta feroz. Eles não são simplesmente preservados. Um deles está afundando suas mandíbulas na cabeça do outro. Não é a imagem mais bonita, mas considerando que são formigas, pode não ser o achado mais espetacular. Mas aqui está a parte realmente fascinante. Esta é a evidência mais antiga que temos de formigas em guerra. E não só isso. Essas formigas não pertenciam à mesma espécie. O que significa que, pelo menos nos últimos 100 milhões de anos, as formigas vêm travando uma guerra entre si. Uma guerra sem fim que começou no Cretáceo e, de certa forma, continua até hoje. E esta não é a única descoberta que sugere isso. Outro pedaço de âmbar do mesmo período, desta vez mostrando um cupim e uma formiga operária separados por apenas uma pequena distância, levou os pesquisadores a pensar que cupins e formigas podem ter travado uma guerra mais antiga que o próprio Cretáceo. Se isso for verdade, então as formigas não são apenas guerreiras há milhões de anos, mas também são as mensageiras originais da morte em seus ecossistemas. Mas espere, porque o âmbar do Cretáceo não terminou de contar suas histórias de caça e morte. De uma mina no que hoje é a Birmânia, um terceiro fóssil de âmbar contém uma cena ainda mais trágica. Uma aranha jovem prendendo uma pequena vespa parasita em sua teia. Esse encontro poderia ter terminado como qualquer outra caçada cotidiana na pré-história, mas algo deu errado. No momento em que a aranha se preparava para fazer da vespa sua próxima refeição, uma gota de resina caiu da árvore, prendendo os dois em um instante de tempo congelado para sempre. É um destino cruel, mas também nos deixa com o único fóssil já encontrado que mostra uma aranha caçando dentro de sua própria teia. Agora, se você está procurando uma luta com combatentes muito mais aterrorizantes, você nem precisa sair do Mesozoico. Porque há 210 milhões de anos, no período Triássico, ocorreu uma das mais antigas batalhas entre predadores pré-históricos. Os combatentes, um Rauisuchia e um Fitossauro. Ambos os animais eram incrivelmente semelhantes aos crocodilos modernos, mas com uma grande diferença. Eles não eram parentes. Os Rauisuchianos, por um lado, foram os verdadeiros ancestrais dos crocodilos, enquanto os fitossauros só se pareciam com crocodilos por pura coincidência, um caso clássico de evolução convergente. Cada um era o predador máximo do seu ecossistema, mas em terrenos completamente diferentes. Os Rauisuchianos eram máquinas de matar terrestres, com corpos enormes e pernas longas que lhes permitiam perseguir suas presas com uma velocidade surpreendente. Os fitossauros, por outro lado, eram caçadores semiaquáticos espreitando nas sombras de rios e lagos, com focinhos cheios de dentes afiados. Dois titãs de seu tempo, com territórios que raramente se cruzavam. Mas quando o fizeram, apenas um saiu vivo. Os paleontólogos costumavam pensar que os predadores da era mesozoica permaneciam em seus respectivos reinos, mas uma descoberta incrível nos mostra o contrário.
foi descoberto um fêmur hauissoukiano que revolucionou as teorias sobre predação no Triássico. Este fêmur, que veio de um hauissoukian de 8 metros, cerca de 26 pés, estava coberto de marcas de mordidas e tinha alguns dentes incrustados nele. O impressionante é que esses dentes eram iguais aos de um fitossauro, um predador muito menor, medindo apenas 6 metros, quase 19 pés, consideravelmente menor do que o hauissoukiano atacou. O que torna este fóssil ainda mais estranho é que algumas das marcas no fêmur estavam totalmente curadas, enquanto outras ainda mostravam sinais de um ataque recente, sugerindo que o hauissoukiano sobreviveu a um primeiro ataque, mas não conseguiu escapar do ataque, segundo fatal. Então, os fitossauros estavam caçando predadores muito maiores. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre a dinâmica dos ecossistemas pré-históricos. Durante o Triássico, havia tantos predadores no ambiente que alguns deles começaram a caçar outros predadores. Não era comum ver um hauissoukian, um predador de 8 metros de comprimento, cair nessa armadilha. Mas, assim como acontece com os animais de hoje, a água desempenhou um papel crucial. Os fitossauros, excelentes nadadores, tinham a vantagem de se movimentar facilmente na água, o que lhes permitia surpreender e atacar presas muito maiores do que o normalmente esperado. E tudo isso aconteceu há mais de 200 milhões de anos. Imagine a tensão em um mundo onde os predadores superavam os herbívoros em número. Se a história nos ensina alguma coisa, é que hoje podemos ser gratos por viver em uma época muito mais calma nesse sentido. Se você gosta dessas histórias do passado mais selvagem da Terra, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias incríveis sobre criaturas pré-históricas e os segredos que seus fósseis revelam. Fique ligado nos nossos próximos vídeos e junte-se a nós nessa fascinante jornada ao passado.